Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje cobrirá o Apocalipse de João. Então, Apocalipse é o único livro da Bíblia que contém uma bênção àqueles que leem. Felizes aqueles que leem as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Então, o autor do livro foi o apóstolo João, né? E qual o contexto onde ele escreveu? A igreja passou a ser severamente perseguida sobre o reinado de Nero, aproximadamente 64 depois de Cristo. E após sua morte, o culto ao imperador ganhou força, com o apogeu durante o reinado de Domiciliano, entre 81 e 96 depois de Cristo. É nesse contexto de perseguição que o apóstolo João foi exilado à ilha de Patmos, onde recebeu as visões e escreveu o livro do Apocalipse. E a data do livro, aproximadamente 95 depois de Cristo. Então, o Apocalipse é um descortinamento ordenado e racional de Cristo e de sua vitória final sobre Satanás, sobre o pecado e sobre o sistema que controla o mundo. Então, quais as características do livro? O Apocalipse é um livro profético, ele é centrado na pessoa de Jesus Cristo e é a revelação do futuro. E a palavra revelação aqui, ela literalmente significa tirar o véu ou tornar claro. O livro é cheio de simbologias. Entretanto, alguns dos símbolos podem ser explicados ou não no texto. Então, conforme você lê o texto, o próprio texto explica alguns desses símbolos. Alguns têm a sua explicação no Antigo Testamento. Então, nós temos que ler o Apocalipse e é impossível entender o Apocalipse sem o conhecimento prévio do Antigo Testamento. Há cerca de 278 versos no livro que fazem referência ao Antigo Testamento. E os livros mais citados, Salmos, Daniel, Zacarias, Gênesis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Joel. O livro tem o seu foco no mundo todo, né? Então ele não foi destinado para uma área geográfica específica. E o livro mostra a majestade do rei e o seu domínio, né? Do rei Jesus. E é um livro compassivo, pois mostra o sofrimento dos santos. E qual a metodologia para o estudo, né? Então, há várias linhas de estudos teológicos no Apocalipse, né? E elas estão em alguma dessas arestas aqui. Então, há os preteristas. O que significa isso? Eles veem todos os acontecimentos como parte do passado. Para as pessoas que se enquadram aqui, tudo que ocorreu no livro que João escreveu faz referência ao que ocorreu no primeiro século. E ele então escreve esse livro para ser uma espécie de encorajamento para os cristãos. Há a linha histórica, que fala que o Apocalipse ela retrata a era da igreja. Então seria a partir dos apóstolos até nós. E eles forçam os eventos históricos para encaixarem no relato do livro. Há a linha simbólica espiritual, que apresenta a apresentação simbólica do conflito entre Cristo e Satanás. Então, tudo que tem escrito no livro, para quem faz parte dessa linha, tem um sentido figurativo. E a linha futurista, que acredita que o livro é uma profecia ainda por vir. Então, João começa a escrever o livro dizendo que Jesus se revelou para ele, né? Jesus aparece e ele fala, eu sou, lá na sua Bíblia vai estar o Alfa e o Ômega. E eu quero chamar a atenção a essa letra, porque Alfa e o Ômega, se nós fôssemos traduzir para o português, que não foi traduzido, só está lá bonitinho, seria o A e o Z. E é de muito fácil compreensão, porque qual que é o A e qual que é o Z, ou qual que é o Alfa e o Ômega? A primeira e a última letra do alfabeto grego e do alfabeto em português, ou da maioria dos alfabetos latinos ou anglo-saxões, né, da maioria do alfabeto do ocidente, cai entre A e Z. E eu coloquei aqui no meio como seria em hebraico, ler ao contrário, Aleph e Tav, também a primeira e a última letra do alfabeto. E Jesus fala que ele é.
Aqui é fácil de compreender que ele é o princípio e fim, né? Isso é muito fácil de compreender. Mas tem uma outra compreensão por trás disso que eu destrincho lá no vídeo de Gênesis. Então você é convidado a voltar lá na playlist e assistir o nosso vídeo sobre Gênesis. E o que aqui está dizendo? Porque lá em Gênesis, no original, fala que Deus criou o mundo e tem essa combinação que não significa nada. E quando a gente olha aqui, a gente vê que a compreensão é que Deus criou o mundo através de Jesus. Ele criou os céus e a terra através de Jesus. Ok? Mas eu convido você a olhar a aula de Gênesis. Então, o que o João fala aqui? Ele estava no dia do Senhor, ou seja, num sábado, né, num Shabat, e ele foi arrebatado e se viu em espírito no futuro, em coisas que irá por vir, e ele vai descrevendo o livro. Aí, Jesus fala para ele que é para ele escrever 7 cartas para 7 igrejas. Então, assim que o livro começa. Então, aqui está o mapa com as 7 igrejas. Então, essas igrejas, elas estão todas na Ásia Menor e elas fazem parte, né, do que hoje nós chamamos de Turquia. Aí, o que acontece é que para todas essas cartas começa com uma frase: conheço as tuas obras. Então, aqui, o apóstolo João escreveu o que Jesus falou para ele e Jesus falou o quê? Eu conheço vocês. Eu não estou escrevendo para desconhecido. Né? Então ele começa, conheço as suas obras, e para a maioria das 7 igrejas, com exceção de Esmirna e Filadélfia, há uma crítica, um elogio, puxão de orelha e uma promessa para se voltar no trilho. Agora tem outra exceção, Laodiceia não tem nenhum elogio, só tem crítica e puxão de orelha. E as demais, né, elas têm uma crítica, um elogio, e o puxãozinho de orelha para voltar no trilho e a promessa, né? E a interpretação que nós temos dessas igrejas são 3. Uma, que realmente eram estas igrejas nesses lugares que você está vendo no mapa. A segunda, que elas podem ser comparadas com fases da história da igreja ao longo dos anos, né? Desde quando começou a era da igreja até agora. E a terceira interpretação é que a nossa própria vida pode se encaixar em alguma dessas igrejas. Porque Jesus está falando para quem ele conhece. Diferente de quando ele falou lá nos evangelhos, que no último dia vão chegar gente, mas Senhor, nós fizemos isso no seu nome. Ele vai virar e falar assim, sai daqui que eu não te conheço. Então, aqui fica uma lição importante do Apocalipse para a gente. A gente pode ler essas cartas, né, e pode ver se a gente se identifica nisso, se a gente tem o elogio ou se a gente tem alguma daquelas críticas que fazem parte da nossa vida, ver qual que é o puxão da orelha para voltar no caminho e a gente se realinhar ao caminho que Deus escolheu para a gente, né, se realinhar, ok? Aí ele segue, ele tem uma visão do trono e a partir daqui você vai ver no livro inteiro que ele vai falar. É como se é parecido com aquilo. Por quê? Imagina João tá lá no céu, uma coisa que não tem nem como, às vezes, colocar em palavras o que ele está vendo. Então ele vai falar que ele viu o trono de Deus, que ele viu alguém lá que parecia jaspe, parecia luz com pedra preciosa, viu outros tronos, né? 24 tronos e anciões, um candelabro na frente que representava os espíritos de Deus, né? Que são 7 espíritos. Então, todas as visões que ele vê agora, você vai ver que é frequente no livro. Quando ele vê uma coisa, ele vai falar, é como parece ouro, parece aquilo, porque são coisas que é como se eu hoje fosse para um futuro muito próximo, ou então mais fácil. É como se eu voltasse para a época da minha adolescência e descrevesse como é que era o celular. E não existia celular na minha adolescência, ok? Ou então vamos falar assim, se eu voltasse para os anos 80, começo dos anos 80, e descrever como é que é o iPhone de última geração, o 12 ou qualquer iPhone hoje. Nem computador tinha no começo dos anos 80 para a população em geral, entendeu? Vou voltar lá para a população em geral. Então foi isso que João fez. Ele estava num lugar totalmente diferente ou num futuro e teve que descrever o que ele viu com o que ele conseguia imaginar que chegava mais próximo da realidade dele. E após essa visão do trono, ele vê um rolo que está escrito dos 2 lados e que tem 7 selos. E ele fala ele descreve ali no livro que ninguém conseguia abrir esse selo. Daí ele se desesperou e começou a chorar.
E um dos seres ali virou e falou: não precisa chorar, porque tem uma pessoa que consegue abrir o selo, que é o Cordeiro, aquele que pagou o preço pela humanidade, derramou seu sangue e comprou as almas. Ele consegue abrir. Então daí, a partir dali, ele vê o Cordeiro pegar e abrir os selos. Então agora nós vamos começar uma série de acontecimentos ordenado, que ele começa então com a abertura dos 7 selos. Depois vem as 7 trombetas, né, que os anjos, cada anjo toca a sua trombeta, e os 7 flagelos. Aqui, conforme isso acontece, você vê que tem pragas. Entre os selos e as trombetas, a gente tem uma comparação muito forte das pragas no Apocalipse com as pragas do Egito Antigo. E quando tudo isso termina, né, no final dos flagelos, há a destruição da Babilônia. E quando o mundo está culminando para atacar Israel, Jesus volta. Aí você me pergunta: mas Gabriela, cadê o arrebatamento nessa história aqui, né? Então eu vou falar para você que o arrebatamento fica a gosto do freguês, porque dependendo de qual posição escatológica você tira, você pode pôr antes, no meio e depois. Apesar de que Paulo, nas suas cartas, fala que o nosso encontro com Jesus nos ares só será após a última trombeta. Então fica aí a dica para você, ok? Então Jesus volta com todos os seus santos, né? E destrói a rebelião que estava ali a ponto de atacar Jerusalém. Ele manda para o lago de fogo a besta e o falso profeta, né? Que a gente lembra que nesse período de tribulação a gente tem uma tríade. A gente tem a besta, o falso profeta e o anticristo. O anticristo vai ser uma figura política que vai reinar o mundo, então ele vai aparecer como o salvador da pátria, né? Ele vai apresentar soluções maravilhosas para todos os tipos de problema. E você tem o falso profeta, que é uma figura de cunho mais religioso que está por volta, né? Então ele remonta até o que já aconteceu na Babilônia. O falso profeta manda fazer uma estátua e quem não adorasse a estátua era morto. E a estátua daqui, a estátua lá de Daniel, lá da Babilônia, era uma estátua de ouro. A estátua daqui, João fala que essa estátua recebeu poder para matar quem não a adorasse. Aí a gente pode pôr nossa imaginação para funcionar e pensar que poderia ser um robô, ou pode ser alguma estátua com algum tipo de olhar laser, alguma coisa assim, né? Mas isso fica de especulação. Então o que acontece é que quando Jesus volta, ele joga lá no lago de fogo, que é a segunda morte, o anticristo e o falso profeta. E ele prende Satanás no abismo. E ali ele reina, né, por 1000 anos com os seus santos, né, com os justos e com quem sobreviveu na terra, né. Todos os textos dos profetas que falem sobre milênio dá a entender claramente que o milênio será aqui na terra, né, que esse período será aqui, que Jesus virá e reinará aqui. Após esse tempo, Satanás ele é solto por um período pequeno e ele ainda vai conseguir enganar algumas pessoas que estão por aqui, porque você vai ter aqui no milênio pessoas como nós hoje, pessoas que já têm corpo glorificado, né? Então vai ser um período diferente aqui no milênio. E ele vai, e essas pessoas, então elas se reúnem e elas tentam atacar novamente a Nova Jerusalém, né? Que é a batalha de Gog e Magog. Mas daí, nesse momento, Deus já destrói todo mundo, manda fogo, destrói tudo. Aí, você tem um período aqui que ocorrerá o julgamento do trono branco. O trono branco, na descrição, não sei nem onde é, porque talvez uma outra dimensão, porque João fala que não é nem na terra, nem no céu, ele viu o trono e ele viu todo tipo de gente, pequeno, grande, todo tipo de gente que não ressuscitou aqui quando Jesus voltou, vai ressuscitar novamente aqui. E essas pessoas foram julgadas pelos seus atos e foram abertos os livros que tinham o registro dos atos que essas pessoas fizeram e foi aberto o livro da vida. E todo aquele que não foi achado o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí, as últimas que foram lançados no lago de fogo foi a morte e o Hades. Porque até então,
a gente tem o que eu chamo de pré-inferno, né? Porque inferno, Hades e Sheol são os mesmos nomes, são nomes em 3 línguas diferentes para o mesmo lugar. Inferno em latim, Sheol em grego, em hebraico, e Hades em grego. Então é o mesmo lugar onde vão os mortos, que a gente vê na história de Lázaro, que era separado por um abismo muito grande, onde estava o pessoal lá que estava no seio do Abraão e o pessoal que estava no pré-tormento. Então, o Hades foi lançado no Lago de Fogo, que é a segunda morte. Então, todo aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado aqui, que foi preparado para quem? Para o diabo e para os seus anjos. E aí, João mostra então que a terra e o céu foi tudo refeito, né? Tudo refeito, a terra foi purificada pelo fogo, foi refeita, e a Nova Jerusalém desce dos céus, e ele fala que ele não viu templo na Nova Jerusalém, porque Deus estaria no meio da gente, Jesus reinaria com a gente para sempre, então não há necessidade de templo, porque a presença de Deus vai estar ali constante, e que as portas da cidade nunca iriam se fechar, e não haveria noite, porque não tem mais sol, né? Então ele faz a descrição, né, do novo mundo, que todo mundo viria, todos os reis da terra viriam, fala da árvore da vida, que as folhas trazem cura para as nações, né? E ele faz então, e a partir daqui ele termina, né, dizendo que Jesus fala, está feito, e Jesus fala assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, venho em breve. Amém, vem Senhor Jesus. Então Jesus falou e ele testemunhou, ele falou, olha, prepare e escreve para todo mundo isso porque eu estou voltando, que é o que Jesus fala. Tem o professor, pastor, doutor Rodrigo Silva faz uma ilustração do Apocalipse que eu gosto muito e eu vou usar aqui. Então ele diz que o Apocalipse é semelhante a uma criança, né, um adolescente que está lendo um gibi sobre um super-herói. E ele começa a ler e ele vê que ele está apanhando, apanhando do vilão, né? O vilão está levando a melhor. Aí ele começa a se desesperar e ele pula para a última página. E normalmente, nesses tipos de literatura, ou mesmo em filmes, né, o bem sempre ganha no final. Então lá na última página, o bandido, o vilão foi preso, e o mocinho tá bom, tá bem, né? Ele tá tranquilo. Aí o que acontece? Ele volta à história e ele começa a ler e ele vê lá que o bandido tá se dando bem, que ele tá batendo no mocinho, alguma coisa assim, e ele começa, e a criança começa a pensar assim: se você soubesse o que eu sei, por quê? No final o bem vence. Então a nossa leitura do Apocalipse não deve ser para nos assustar ou nos dar medo, mas deve ser para nos dar esperança e alegria, porque o Rei já venceu e ele vem sem demora. Amém?